Dai-nos o livrai do mal. Amém. Amém. Que assim seja. Alguém tem pauta aí? Sem dúvidas, da última reunião para hoje. Boa noite Vamos a lá. todos. Olá. Boa noite. Boa Vamos noite. lá, Frazer. Boa noite, senhor Everaldo. Boa noite, senhor Fábio. Boa noite. Boa noite. E aos demais. Não restaram dúvidas, né, da pauta passada. Talvez meu pai ficou com alguma questão a trazer. Tem alguma Senhor Ronan? Então, Everaldo, Fala. deixa eu perguntar aqui aos colegas, eu estava com a dúvida aqui, não lembrei de hoje agora, não sei o que foi da reunião anterior, às vezes a professora ficou aí. Everaldo, estou com o celular da minha filha, libera aí, porque caiu a... Eu estou sem bateria no meu, ajuda aí, por favor. Tá. Mas aí eu queria saber, até com a experiência, o Fábio passou para mim até já a fundamentação da locação de imóveis próprios. O Fábio já passou para mim a base legal, em que essa atividade ela não pode enquadrar no simples. Locação de imóvel próprio. Um cliente me procurou e ele deve ter, eu acredito. Não, não é no simples, não, é presumido, viu? Pois é, mas aí que eu quero dizer o seguinte: uma receita mais ou menos de 20 mil reais. Aí eu somei ele fora do simples, que ele terá que recolher no presumido. Não vamos falar em lucro real, ele não vai querer lucro, não é para ele o lucro real. Então, no lucro presumido, ele vai pagar uma alíquota total de 11,33, que é 4,8 de imposto de renda no resumo geral, mais 2,88 de contribuição social sobre o lucro, mais 0,65 do PIS, mais 3% da contribuição social. Né? Bom, somando dá 11,33. Aí eu pergunto aos senhores, que ele é uma pessoa muito... Ele veio para mim, pô, não quero você aí com meu amigo, não é contador não, me diz aí. Minha receita vai ser mais ou menos uns 15, 20 mil por mês. Será que compensa eu abrir uma empresa, coisa e tal? Ou eu fico na pessoa física mesmo, eu administrando esses imóveis? Como aqui é um grupo de estudo, nós não estamos aqui para ensinar pulo de gato para ninguém, mas nós estamos aqui da nossa casa estudando. Ele, administrando um imóvel próprio dele, ele não tem que informar nada para a Receita Federal, como a imobiliária faz, através da DOI, né? É DOI? De imóvel, né? Então, a imobiliária informa. Mas ele administra esse imóvel dele, essa receita aí, se ele quiser ficar um certo tempo, dá mais ele que vai tocar um comércio agora, sem recolher imposto, sem informar para a Receita, sem recolher a tabela progressiva, que é um 27,5%, ele vai ficar muito tempo aí. Eu pergunto a vocês aí, colega, agora, é uma coisa pessoal, vale a pena ele abrir uma empresa, ele mesmo administrar os imóveis próprios dele, ou, inclusive, até complementa um pouco. Para ele administrar esse imóvel, ele teria que passar a escritura desses imóveis para a empresa? Essa aí é a mais importante a pergunta. Você teria que transferir as escrituras dos imóveis que está em nome dele para a empresa, se ele constituir a empresa. Eu penso que sim, né? Eu não tinha atentado por esse detalhe, mas tem essa questão aí. Que o imóvel dele está no nome de pessoa física. Se ele vai abrir uma empresa para administrar o imóvel próprio, quer dizer, esses imóveis teriam que estar em nome da empresa. Concorda ou não? E alguém aí, vocês esclarecem mais alguma coisa para nós? Ronan, qual foi a receita dela? Eu acredito, pelo que ele falou para mim, a receita dele vai dar uns 15 a 20. Não, receita... Por aí, não vai passar disso. Não. É receita. De 15 a 20 mil? Por mês. Por mês. De 15 a 20 mil por mês. 15 se ele jogar... vezes dá 400. 400. Olha bem, na minha concepção, era melhor ela pagar os... Porque aí passa para o imóvel para a empresa, aí ele vai pagar no presumido sobre 32%, certo? Vamos supor, 20 mil vezes 12,
Dá 240 mil. 240 mil, 32% de 240 mil. Não, mas a gente analisa total dos impostos, dá 11,33 no final. Pois é, tá. Pois é, mas se ele ficar no Pessoa física. pessoa física, vai pagar muito mais, irmão. Vai pagar 27, mas acontece que a empresa ele tem as despesas administrativas, né? Tem que Tem, mas pagar. não, eu acho que não compensa, viu? É muito pouca coisa, é muito pouca. O serviço é pouco, né? Mesmo administrativamente. Mas não compensa. É a minha opinião. Vamos ver os outros colegas aí. E eu já pergunto aí também, Verão, aí você responde essa ou os outros colegas também. Se esses imóveis que estão na pessoa física dele, obrigatoriamente terá que passar para a empresa. Aí essa aí não tem dúvida. Você acha que tem, não pode estar na Que é a pessoa. administração do imóvel próprio. Quer dizer, a empresa está listando o imóvel próprio dela. É o que o Fábio deu a você, a gestão do 1.700. Me parece que é o artigo que o Fábio passou para mim aqui, artigo 33, parágrafo 4º, letra C. Pois é, o Fábio passou, não sei se o Fábio passou, eu sei que passou, o Fábio passou, é um enquadramento tributário, mas a questão da titularidade dos imóveis, não sei se o Fábio passou. Não, mas aí é o seguinte, mas lá está falando, a administração de imóvel próprio. O próprio aí quer dizer, as escrituras têm que estar em nome da empresa. Agora vamos ver os colegas aí, o que eles acham. Pessoal, mas pelo que... Ô, Fábio, lá na instrução está falando da administração de imóvel próprio, né? Locação não é de detalhe, não. Locação de imóvel, administração e locação de imóvel. É locação de imóveis próprios. Aí, Fábio... Mas se eu for administrar, Fábio, se eu for administrar de terceiro, já não é mais nada, porque ele ganha comissão, cara. Pois é, mas se for locação de próprio, o imóvel não tem que estar no nome da empresa. Ué. Ah, tá. Então, Fábio, seu entendimento é esse também. O imóvel tem que ter nome da empresa, né? Correto. Tá. Bom, alguém mais quer falar a respeito? E aí, colega? Dá uma explicada para nós aí. Galdino só quer botar boi na fazenda. Fernando é bom. Fernando. Adailson. Marta sumida. Então, infelizmente. Abrão, o que você acha? Geraldo, boa noite a todos. Né? Boa noite. Tenha uma boa reunião com paz e harmonia. E não resta dúvida nenhuma. Os imóveis têm que passar para a empresa e não pode ser Simples Nacional. Pronto. Certo. Eli, força a barra, Eli. Eli, o que você acha? Eli? Eli, sua voz não está saindo, não. Divina, o que você acha? Everaldo, repete aí que deu um eco aqui, eu não escutei. É o seguinte, administração, locação de bens, né? Lá para presumidos, que ela não pode ser assim nacional. Aí ele está falando que se lá no artigo, na lei, na instrução normativa 1700, está falando locação, aí ele vai lá para o presumido com 32%, mais ou menos assim, certo? Ele pergunta o seguinte, se esse bem tem que estar no nome da empresa. Locação de imóvel próprio, a pessoa tem uma quantidade de imóveis e tem uma receita por mês 20 mil, e ele gostaria de constituir uma empresa para locar o seu imóvel próprio, não vai locar de terceiro, só o dele. Aí eu perguntei o seguinte, o Fábio até passou a barra legal para mim, não pode ser tributada
no simples, é só no resumido. Mas aí agora a dúvida é, será que haveria necessidade, mesmo a escritura estando no nome dele, da pessoa física, ele teria que passar esses imóveis para a empresa constituída? Sim, porque ela vai locar um bem que não é dela, a não ser que seja sublocação. Entrar como sublocação. Está no nome da pessoa física, a pessoa jurídica subloca, fazer uma sublocação. Teria sim que ficar. A maioria das pessoas integraliza como capital. Se ela ficar 5 anos, ela não vai pagar o ITCD. Permanece isento. Não é isento, é sem tributação. Bom, essa colocação que a Divina fez é importante porque o capital da empresa é os imóveis. Exatamente. É aí sim, ela vai fazer o que o seu cliente está querendo. E ela não vai pagar o ITCD se ela não transferir, durante 5 anos, permanecer no capital. Se não vender o imóvel. E eu acho que mais você vê como é que esse grupo de estudo aí vai surgir os esclarecimentos. Realmente, se ela está em locação de imóvel próprio, esse imóvel, eu penso que eu deveria fazer parte do capital social da empresa. Exatamente. Não tenha dúvida. Vamos dar mais uma olhada, mas até onde eu tenho conhecimento, que eu trabalhei muito no ramo, é assim, tá? Beleza? Beleza, Divina. Valeu. Gesmar, fala. Boa noite. Eu estou aqui, vou continuar. Valeu. Gesmar. Boa noite. O ITCD é só para empresas que não vai oferir lucros. Do contrário, tem ITCD, sim. Só para holding, para esse tipo de coisa. A empresa que for trabalhar com o imóvel tem ITCD. Eu vou dar mais uma olhada, eu falei, vou dar mais uma olhada, porque nós vamos dar mais uma olhada para poder fundamentar melhor. Eli. Agora arrumei meu microfone aqui. É o seguinte, Jornal. com esse faturamento aí, eu acredito que não seja vantajoso, não, sabe por quê? Certo. Mas partindo do princípio seguinte, a Divina está correta aí. Os bens têm que fazer parte do capital, você tem que transferir os bens tudo para a pessoa jurídica e que até onde eu tenho conhecimento não paga o ITBI, é ITBI. Não é ITCD, é ITBI. É isso mesmo, desculpa, é ITBI, mas como é para preço de aluguel, paga ITBI, sim, isso eu tenho certeza. Isso. Não, mas tem que ter uma interpretação da lei aí. Depois a gente pode dar uma olhadinha nela aí. E, tipo assim, vamos dar uma olhada, fazendo as contas aqui. Tá? Imposto de transmissão intervivos. ITCD morto, que eu mexo muito com morto. É intervivos, você desculpa, valeu. Obrigado, mas nós vamos dar uma olhada, terça-feira eu dou uma solução. Vou continuar aí. Eu vou dar uma nova informação. Por favor. Obrigada, boa noite. Pelo valor da receita, é o seguinte. O Francês está falando, Everaldo. Deixa eu terminar aí, Everaldo, aqui. 11,33% de 20 mil vai dar 2.266. E 27,5% de 20 mil vai dar 5.500. Então, ele vai economizar R$2.000 aí. O contador vai cobrar no mínimo R$1.000 para fazer essa contabilidade. Entendeu? Então, é facinho, né? Então, se o lucro dele vai dar aí, ele vai ganhar R$500, R$800. Pelo fato de locar os imóveis próprios. E na empresa ele vai ter mais responsabilidade, mais obrigações, aliás. Né? E na pessoa física, ele não vai ter muitas obrigações. Vai fazer o carnê-leão, depois, e de repente aparece algum inquilino dele que não precisa de recibo, precisa fazer o recibo. Pois é. Eu acredito que nessa receita aí não seria compensador, não. Agora, se fosse uma receita maior, aí compensa. Entendeu? Aí compensa. Se fosse um aluguel aí acima de 50 mil, aí, inclusive, eu tenho cliente nessa faixa aí. Certo? Nós fazemos a contabilidade e compensa
a inversão de pessoa física para pessoa jurídica. Tá? O agravante aí, né, ali, igual você falou, é, por exemplo, transferir os imóveis para a empresa. Aí esse imóvel fica ali alienado da empresa, qualquer um contratempo na empresa, ele vai prejudicar aquele imóvel que está lá dentro daquela empresa. A empresa, né, sofre. Se a empresa for corretamente, pagar os impostos em dia, não vai ter problema de certidão para transferir o imóvel a hora que quiser. Né? Mas, igual você falou, a Receita ainda está um pouco acanhada para entrar nesse rol aí. Baixa, pequena, porque de repente você pega 2 inquilinos aí que não precisa de recibo de aluguel. Já tirou a diferença. Parar, né? Valeu. Fala, Wagner. Já está falando, viu? Ô, Ronaldo, acho que foi você. Eu entrei depois que tinha feito a pergunta, acho que foi você que fez a pergunta. Foi, cara. Dá uma consultada no nosso colega Leandro, ele tem uma pesquisa bem aprofundada das situações aí, tá? Ah, tá bom, cara. Certo. Tem umas situações aí, questão de locação aí, se o imóvel for destinado, a locação foi destinada para eventos, tem umas situações aí, o Leandro tem uns estudos bem aprofundados dessas situações aí, você poderia consultar ele, tá? Perfeito. Outro detalhe, Everaldo. Geraldo, Fala. vai falar ou não? Pode falar. Bem, com relação ao que o Wagner falou aí, essa questão de imóveis para locação com tributação do ISS, está previsto lá no artigo 17 da Lei Complementar 123. É quando você loca para, por exemplo, de eventos, para locações que é para prestação de serviço. Aí tem essa questão, aí poderá ser no Simples, mas ele não deve estar alugando imóvel residencial, não é? É comercial esses imóveis que ele vai locar. Mas se for para situações em que quem vai locar paga o ISS, aí é permitido do Simples, tem essa exceção. Lá no artigo 17 da Lei Complementar 123. Com relação ao ISPI, se não mudou a lei, é a lei 6733 de 1989. A lei que trata do imposto de transmissão intervivo, a qualquer título. E ela lá fala, no seu artigo 4, fala o seguinte: o imposto não incide na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Integralização, né? Isso. Correto. Valeu, Fábio. Valeu, essa valeu. Valeu, Fábio. Gesmar. Ouvindo? Vamos. Pode falar, Gesmar. Não, o senhor me chamou aí. Desculpa, prossegue. Everaldo? Tá bom. Deixa eu fazer mais uma perguntinha, Everaldo. Não, pera aí, tá faltando um Abrão aqui. Ah, tá. Ô, Brau. Doutor Renan, eu vou na linha do Eli. Porque eu falo para ele o seguinte: ele é casado, a esposa dele tem rendimento. Se ele for casado e a esposa dele não tem rendimento, o senhor pega esse aluguel, faz a metade na pessoa dele e a outra metade na pessoa dela. Aí o Eli tem razão, porque aí fica bem barato, viu? Aí não compensa abrir a empresa. Mas nesse caso, olha, bem colocar. O Abraão fez uma colocação aí que é até importante, sabe por quê? Que nesse caso, Abraão, é marido e mulher que o cara vê, marido e mulher e irmão. Na escritura está o nome dos três. Pode ele dividir esse contrato de locação entre as pessoas. Pode dividir para os três, aí praticamente zera o imposto. Praticamente vai zerar o imposto. Vai. Porque são três. Oi. Seguindo a linha do doutor Abrão aí, com relação ao imposto de renda, se ficar para os três, não vai dar 120 mil no ano. Até 120 mil, o imposto do 32% do imposto de renda cai para 16%. Já diminuiu. Não dá não, Fábio.
Presumido não interessa lá, quem é, não. Presumido os três, vai ficar menos de 10 mil Não, para cada um. você fica na pessoa física, 20 mil É, dividido para 3, dá 6 mil e pouco. Entendeu? Aí cada pessoa já tem um desconto automático de 16 mil, 20% sobre a renda dele. E se botar num só, é só até 16 mil. E se ficar nos três... Hein, Abrão? Entendeu? Abrão. Então é muita vantagem separar nos três aí, pessoa física. Abrão, se ele tiver mal 65 anos, é melhor ainda, né? Melhor ainda. Realmente. Parece que a Franciele viu alguma coisa na lei e queria falar aí, não. Foi. 65 anos não tem nada a ver isso. Eu verifiquei Tem não. eu verifiquei apenas uma exceção no caso da incidência do ITBI, né? Que não haveria incidência em regra para a integralização do capital, né? Porém, há uma exceção quando a finalidade é locação e está na Constituição Federal. Segundo o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, por exemplo, informa que, compete aos municípios instituir impostos sobre. Aí vem, inciso 2, o ITBI, né? Parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2, o ITBI, aí vem, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Até aí, ok. Aí vem, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Realmente, é isso mesmo. Agora piorou tudo. Aí veio uma exceção, né, no caso de locação, envolvendo aí ITBI. Beleza. Everaldo. Fala. Eu tive um cliente que fez uma integralização numa road, teve que apresentar a documentação para ter a isenção do ITBI, processo, tudo mais na Prefeitura de Goiânia, teve que apresentar toda a documentação contábil, comprovando que não teve movimentação que oferisse lucro sobre os imóveis. Se tiver aluguel, a Prefeitura não concede isenção. E pegando um gancho, Everaldo, com a permissão aí do Everaldo, sobre hold, o colega aí estudou e mais algum que estudou. Constantemente o cara chega do escritório e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho 5 casas, aí eu tenho mais 10 lotes, não sei o que, eu quero constituir a hold para livrar os meus filhos do futuro e fazer inventário. E eu nunca tentei para esse detalhe de hold. O que os senhores poderiam dizer para nós aí sobre isso, essa colocação? Vocês devem ouvir sempre isso no escritório. O cara chega, principalmente na época de imposto de renda. Rapaz, o que você quer? Eu quero constituir uma hold para mim. O objetivo dele é esse. Está na moda. Está na moda. O que você pode falar para nós, colega, sobre isso? Os advogados estão prometendo aí o mundo e o fundo. Na hora do inventário é muito mais fácil de ser feito. Pois é. Mas é assim, simples assim, só constitui a... Germar, vamos supor que ele constitua essa hold, certo? Vamos supor, certo, porque os herdeiros vão herdar... Como que é, Ronaldo? Os herdeiros vão herdar essa hold? Pois é, aí que é o objetivo dos proprietários dos imóveis, é o seguinte, constitui a hold e põe a família dentro da hold, certo? Elas fazem parte do quadro social da hold. Aí que entra a minha dúvida, que eu até pergunto ao colega Germar e os outros aí também, que ele põe dentro da hold, mas essa hold ela não tem que ter um objetivo para não se tornar uma coisa ilícita, só com o fim de ludibriar o inventário. Isso que eu quero saber, que a hold ela deve ter um caminho a ser traçado também. Não eu penso que não é só constituir, elaborar o estatuto, o contrato, e põe lá o auxílio, põe os bens, põe lá a hold, pronto, só isso. E aí? E depois para voltar, filho, e para voltar? Pois agora que eu vou deixar com o Gesmar aí para ele falar para nós.
Eu não estou inteirado do assunto para estar falando coisas muito corretas. Eu estou vendo vendo os contratos sociais e após um falecimento de divide as cotas, tem que fazer o inventário, aí não vai fazer inventário de bens móveis, vai fazer inventário das cotas. Pois é, mas talvez, o Germar, essa cota que eles vão avaliar, o Estado não vai avaliar para pagar o imposto, se é do Estado, capaz de ficar mais caro do que a própria... Isso aí. Esse que é o problema. Você tem ideia, Germar? O meu escritório, o capital do meu escritório é R$7.500. Sabe quanto que eles avaliaram meu escritório? O meu capital é de R$15 mil. Sabe quanto que eles avaliaram meu escritório? É 800 mil. Isso que eu ia falar, seu Verão. Eu não vi esse caso ainda, porque a hora que for fazer essa divisão dessas cotas, o Estado pode ir lá, avaliar os imóveis e falar, peraí, aqui tá, a cota está de R$500, os imóveis valem 2 milhões, e aí? Eu não vi isso ainda. Isso aí, os advogados que estão vendendo um Eldorado aí. Exatamente. O Nildo, é sobre esse assunto, Nildo? Ou é particular? Nilda. É outra pergunta, né? Tá bom. Fala, Abrão. Doutor Renan, essa questão aí, estão falando holding, só para florear muito a questão, mas isso é uma empresa patrimonial, de família. Aonde que tem vantagem nisso aí? Por exemplo, se esse cliente do senhor aí que recebe 20 mil, se ele tivesse recebendo 200 mil por mês, que eu tô inclusive, estudando para fazer uma questão dessa agora. Porque eles têm muito aluguel e ainda está arrendando a fazenda agora para a soja. E o patriarca faleceu. Então, eles vão receber mais ou menos 1,5 milhão por ano de aluguel e arrendamento. Aí compensa fazer a empresa. Mas não é hold essa conversa de hold, não. É empresa patrimonial. Essa conversa de hold aí, porque hoje, quando você vai transferir uma cota na junta comercial, o que a junta faz lá? Pagou o ISTI, pagou sim ou não? Se você põe sim, ele quer o número da guia e o valor. Se você põe não, o Estado vai vir atrás, né? Estou entendendo isso. Então, se tem aluguel ou arrendamento de alto valor, aí sim compensa abrir uma empresa, porque na pessoa física fica muito caro, né? Então, você abre uma empresa, tributa no lucro presumido e faz a distribuição do lucro, né? Entendeu? Mas nesse caso aí, Abraão, é o seguinte, nesse caso desse da hold, isso aí vem constantemente, são aquelas pessoas que têm vários bens imóveis, esse cara, inclusive, tem até fazenda, e fica preocupando com o futuro, como é que vai ficar o inventário para os filhos, ele querendo fazer a economia do bem, aí ele quer constituir o AO simplesmente para evitar despesa. No futuro, doutor Renan, não resolve muita coisa. O que eu poderia falar para o senhor é o seguinte, o cara querendo viajar para o céu e querer continuar mandando aqui na Terra. Certo. Entendeu? Não tem jeito de fazer isso. Porque eu ponho um filho na road, o filho ele faleceu, tudo, o filho fala assim, eu não interesso em ficar na road, eu quero sair e quero meus bens. Aí pronto, é uma confusão grande. Então os advogados estão vendendo isso aí só para ganhar dinheiro, mas é tudo lero-lero. Isso aí não é um negócio seguro, um negócio bom para o futuro, não é nada disso. Entendeu? Isso aí só vale se tiver aluguel muito caro, aí compensa botar tudo na empresa e fazer distribuição de lucro, porque imagina o senhor tributar aluguel de 1 milhão numa pessoa física. É horroroso, né? Mas vai para a pessoa jurídica, facilita um pouco, não é? Então, eu já estudei muito esse negócio dessa hold, participei aí lá no Senar, lá, escutei muito lero-lero. Você me desculpa falar isso, mas eu escutei muito lero-lero, entendeu? Mas é isso mesmo. Não tem solução familiar nenhuma. Agora, a solução tributária é essa que eu estou falando aí, né? Fora disso, é conversa fiada. Certinho. Fala.
que ocorre? Eu até, assim, só compartilhando, eu tenho uma cliente que me procurou, eu atuo na área de sucessão, né? Falecimento, inventários, familiar. Uma cliente me procurou dizendo o seguinte, falando assim, olha, tá na moda agora holding. Eu fiquei sabendo que, nas palavras da cliente, está havendo uma reforma tributária, estão buscando, estudando a possibilidade do valor, do aumento do valor do IPCMD, o Imposto Causa Mortes, né? Que incide no caso de falecimento. Então, o que eu ando observando? Há clientes que estão verificando essa moda e vão entrando no desespero de que haja o aumento da alíquota, haja o aumento do imposto, e acreditando que, uma vez criando uma holding, né, evitaria a incidência desse imposto. É o que eu ando vendo como uma maior preocupação, né, dos clientes, para evitar pagamento de tributo, pagamento do ITCMD, e uma vez criando uma pessoa jurídica, né, na qual, teoricamente, não haveria incidência desse imposto, em não havendo doação. Então, é um meio aí de uma alternativa de fugir dessas questões tributárias, né? É o que eu ando observando. Eu também concordo que, opinião particular, a criação de holding é algo que deve ser bastante estudado, porque uma pessoa jurídica que está gerindo outras, né? Então, assim, é uma questão particular que não cabe a todos os casos, né? Então, como diz o senhor Abrão, é uma questão de modismo, né? E advogado é bom para isso, né? O que, viu, Everaldo? É, O que eles alegam hoje, muito, é quase isso que a Franciele questionou. Você vai elaborar um contrato social onde existem cláusulas que, na transferência de imóveis, evitaria o inventário, escrituração, ITBI ou ITCD. Então, esses valores aí que eles estão vendendo, certo? Dentro da própria empresa, o contrato ia confirmar tudo isso. E você ia ficar na mão de um diretor só, onde esse diretor ia dar as cartas. Então, quando, vamos supor, falecendo uma pessoa, você não ia mexer com inventário, nem transferência de escritura. Então, não haveria despesa de escritura e nem de inventário. Esse que é o peixe que eles estão vendendo. Porém, a pessoa que Eli, falece é titular de cotas, né? Viu, Eli? A transferência de cotas não tem isenção. Exatamente. É a mesma Titular, coisa. Não, isso aí é o que eu estou falando, lero. eu estou falando com você eu que a meu até paguei questionei ele e lembrei do caso do Everaldo. E o do Everaldo foi transferir as cotas da empresa dele lá, foi avaliada em preço altíssimo, preço de mercado. Mas, segundo eles, tem como fazer essa transferência de cota pelos valores nominais, de acordo com o que está em contrato social. Entendeu? Então, é onde cai, não é avaliado, não tem avaliação, segundo eles. Mas sem querer, igual a palavra do Eli, do Abraão, dos outros aí, nós aqui, sem maiores conhecimentos de rodo, pelo conhecimento que nós temos de contabilidade e escrituração, nós estamos desenvolvendo um estudo que eu até criei aqui, Eli e Abraão, viu uma outra coisa. Essa rodo, por exemplo. Cara, igual o Abraão falou, lá tem 10 irmãos que o pai constituiu lá nessa rodo. O irmão morreu. Bom, se o irmão morreu, não há necessidade de fazer o inventário, vai simplesmente fazer uma alteração contratual passando os filhos para a rodo, que são os herdeiros diretos do filho falecido. Mas aí que entra aquela história, igual o Abraão colocou, e se esse filho falar, não, eu quero a minha parte, eu quero meu peão, não quero saber de rodo, não quero saber de nada, eu quero meu direito. Aí já começa, o Abraão falou. Por isso que eu já vi falar em muita rodo, tipo lá da Rede Globo, sei lá, né, o SBT, essas grandes empresas que nunca vai ser vendida e que tem os herdeiros, que eles ficam recebendo ali a vida toda dividendo de lucro. Então, a rodo, para esse tipo de empresa, funciona, porque ali faleceu ali, né, igual, por exemplo, ali, uma Rede Globo dessa aí. Se falecer lá, ó, o dono dela, naturalmente, ele tem uma rodo lá dentro. Aqui vai continuar com os herdeiros.
O herdeiro que não quiser amanhã ou depois, vende a cota, transfere a cota para o outro sócio. Agora, essa holdzinha pequena que está surgindo por aí, né, de fundo de quintal, entendeu? Que o cara morre, o herdeiro está doido para pegar o dinheiro dele, não vai funcionar. Não é isso? Concorda? Aí, doutor Renan, a única hold que funciona no Brasil que eu vejo falar é do Banco Itaú. O Bradesco é Fundação Bradesco, a Rede Globo é Fundação Roberto Marinho e vai por aí afora. A única holding que eu conheço, que funciona no Brasil assim, não vejo falar em problema, é do Banco Itaú, tem uma holding. O resto eu não conheço. É fundação. E o que é uma holding? Não é uma pessoa jurídica administrando outras? Exatamente, aí que está a confusão. Resumidamente, né? Então, assim, como que uma pessoa física, um particular, que às vezes tem bem imóveis isolados, né? Vem criar uma holding para uma pessoa jurídica para administrar o quê? Então, assim, por isso que cada caso é particular, é preciso analisar e não pode ter o desespero em sair criando de forma a evitar a tributação, né? E sem contar que no valor, ao final, quem vai verificar a base de cálculo majorar são os auditores, né? Porque o ITCMD, havendo o falecimento da pessoa física do titular da cota, vamos dizer assim, quem apura o imposto são os auditores, passa-se pela Cefaz. É difícil contornar essa questão do valor nominal, às vezes, do que está escrito no contrato social. Franciele, você está certinho no seu raciocínio, por quê? Como que você avalia uma cota de capital? Pelo patrimônio da empresa. Certo? Se ela não tiver patrimônio, não vale nada, mas se ela tiver patrimônio, aí as cotas têm o valor conforme o seu patrimônio líquido. Então, não é pelo valor original, não. A fiscalização vai levantar pelo valor que ela, do patrimônio líquido dela, quanto vale cada ação. Isso, analisa então, o balancete, balanço, não é, se você colocou aí R$10, 20 anos atrás, está valendo R$10, 8 negativo. Exatamente. Só se ela tiver patrimônio líquido negativo, né? Mas se ela tiver patrimônio líquido positivo, um valor patrimonial elevado, as suas cotas é elevada, né? Exatamente. Por isso até que no inventário, os auditores da Cefaz solicitam, né, os balanços, balancetes, DREs, né, todos esses documentos dos 3 últimos anos para fazer a apuração do imposto. Então, assim, realmente passa-se por uma análise, né? Não é o que está limitado ali ao contrato social. Everaldo, sua internet está travando, não sei se é só... Everaldo, posso falar? Pode falar, Fábio, a internet dele está travando. Doutor Juan. Sim, Fábio. Com relação à holding, é uma espécie de modismo. Então, existe muito advogado aí falando de holding, mas que na realidade não entende. As pessoas estão viajando. O segredo da holding está mais nas cláusulas, na cláusula contratual, principalmente a que respeito à transferência do comando, no caso da ser muito bem amarrada essa transição. E aí, por quê? Porque até a Casa desconsiderar a personalidade jurídica das holdings. Você mal conduziu, mal feito. E aí também, na hora de fazer a questão de uma análise ou não, tem a questão que eles não consideram, porque aí você não tem só imposto, você vai ter imposto de renda, ITBI, tem burocracia, tem honorário contábil, que ninguém vai fazer de graça. Então, às vezes sai pior. Com todas essas observações. Treinão. Everaldo, seu microfone fechado. É isso mesmo, Fábio. Mas pelo caso do Ronan aí, parece que a dividir em 3 aí não tem saída, não. É ficar na pessoa física mesmo, né?
Gente, eu acho que é isso mesmo. levantou a mão, tem meia hora aí, ó. Pode falar. Pode falar, Gesmar. A dona Nilda, que levantou a mão, tem meia hora. Não, mas eu perguntei para ela, o Vanildo, o Gesmar, eu já dei a palavra para ela, é uma pergunta que ele está fazendo. Nós estamos dentro de uma pergunta, depois ele vai entrar, ela vai fazer a pergunta dela. Ou você quer entrar nesse assunto daí, dessa pauta, Nilda? Nilda, tá vendo, Geraldo? Já falei para ela antes. Ela vai entrar com outro assunto, tá? Desculpa. Falou. Alguém mais quer entrar nesse assunto? Não, né? Então, a palavra Nilda. Fala, Nilda. Aperta o bicho aí, ó. Microfone. Aperta o microfone, Nilda. Microfone. Aperta o microfone, Nilda. Deixa eu tirar. Nilda, pode falar. Nilton, você está muda. Seu som está cortado. Tá? Isso, agora apareceu você. Acha o microfone. Não estamos te ouvindo, não. Seu microfone está fechado. Se for o caso, você não estiver conseguindo, saia e entre novamente. Ele deve ativar. Sai da reunião e entra, que ele deve voltar ao normal. Enquanto ela não entra, eu tenho um caso aqui, é o seguinte. Tem um caso seguinte, a pessoa tinha um apartamento, vendeu o apartamento e comprou outro, vendeu um por 280 mil, comprou outro por 500 mil, né? E pegou esse apartamento, deu os 300 mil, certo, de entrada e está pagando o resto. E nesse caso, ela tem 3 apartamentos. Nesse caso, ela comprou, ela vendeu um para comprar outro, tem aquela isenção dos 6 meses, não é? Ou não? Fala para nós, é só repetir. Estamos conversando, aí, colegas, vamos ver se os senhores concordam comigo. Não importa a quantidade de bens imóveis residenciais que a pessoa tem. Desde que ele venda, ele pode vender qualquer um desses imóveis residencial, dentro do prazo de 180 dias, adquirir outro imóvel residencial sem pagar o ganho de capital. Desde que a aquisição desse outro bem imóvel não seja inferior ao valor do que ele vendeu. O exemplo do Everaldo. O cidadão vendeu um apartamento por 300 mil reais, arredondar a conta. Comprou um outro por 500 mil reais no prazo de 180 dias. Esses 200 mil reais era recurso próprio que ele tinha. Everaldo gostaria de saber se tem ganho de capital ou se ele comprou esse apartamento dentro de 180 dias. Aí eu disse para ele... A declaração está 120. Está 120, não tem problema. Eu falei para o Everaldo que não tem ganho de capital, porque ele vendeu o imóvel residencial, vendeu por 300, comprou por 500, aumentou o seu recurso próprio 200 mil. Concorda, ali? Concordo, Plenamente. concordo, doutor Renan. É isso aí. Perfeito, Everaldo. Então é isso. Perfeito, então. Alguém discorda aí? Não, né? Então tá bom. Nilda, pode falar, Nilda. Se discordar é perigoso apanhar, né? Fala, Nilda. Tá, O microfone dela continua sem funcionar. Nilton, seu microfone continua sem funcionar. Então, como eu vinha fazer seus exames, eu pensei assim, que tal ficar com a minha vida? Estão me ouvindo? Aí, Oi. agora sim. Liga aí, Aline. Agora Não. sim. Cadê? Então tá bom. A situação é o seguinte, uma declaração de imposto de renda que eu fiz de uma professora esse ano, ela já caiu em malha. O motivo dela ter caído em malha foi o lançamento que eu lancei do Impacto. Vocês têm alguma sugestão para mim? Fala uma vez, eu não entendi. Uma declaração de uma professora, né, que eu fiz,
lancei, né, o IPASCO que ela pagou, já veio descontado no rendimento dela. Já caiu em malha. Foi desse ano já? Desse ano. Já ela mandou e já caiu? Já caiu em malha por causa do IPASCO. Entra lá na receita lá, faz a retificadora pegando o valor correto, porque o IPASCO deve ter colocado os valores acumulados dos dependentes. Tem que ver qual que é o valor só dela. Então, o IPASCO vai ter que dar para ela um informe de pagamentos individualizados. E aí você faz a retificadora corrigindo esse valor, colocando só o valor dela. O Eli, aí passa. Realmente, lá essa relação tinha dela e de mais 3 que realmente ela pagava mais. E eu coloquei somente o dela e de um dependente que eu podia colocar, só. Aí você colocou o titular? Coloquei o titular e coloquei só de um dependente, que os outros dependentes que ela pagava eu não coloquei. É porque é o seguinte, o informe que o IPASCO informou para a Receita Federal está divergente com o dela. Então, você entra na declaração pré-preenchida, vai dar o valor lá. Aí você pega aquele valor dela lá, que está lá, e joga, informa lá e faz a retificadora. Certo. Tá. E aí, essa então, acho que consegui entender. Agora, teve outro cliente que eu fiz a declaração dele também. Ele tinha um recibo, né, de uma fisioterapeuta. Caiu em malha também. Só porque eu fui ver a fisioterapeuta não tinha apresentado a declaração. E eu acredito que cruzou os dados, né? Foi. E agora eu vou fazer da fisioterapeuta, inclusive amanhã. Vocês acham que se eu fizer a dela amanhã, já vai resolver o problema da outra ou não? Posso falar aí, Verão? Pode. Nilda, essa fisioterapia, ela fez a DIMED? Ah, muito bem, muito bem. Talvez ela não fez, né? É a primeira vez que eu estou fazendo essa fisioterapeuta. Deixa eu só fazer a colocação aqui. Aí, Abraão, a DEMED só se a fisioterapeuta for pessoa jurídica. Se ela for pessoa física, não tem DEMED. Certo? Ah, não, ela é pessoa física. Não, então é capaz que o Abraão fosse pessoa jurídica, mas então não tem DEMED. Bom, o que acontece? Eu digo qual é o valor da fisioterapeuta. O valor que foi 8 mil reais. Pois é. Quais todas as despesas inerentes à saúde, com psicólogo, fisioterapeuta, essas coisas, dependendo do valor e das outras despesas que o declarante tem, a Receita coloca em malha para ver o documento. Aí você vai ter que apresentar aquilo. Muitas das vezes, é claro, que tem que proceder à verdade. E fica difícil. Aí a fisioterapeuta tem que declarar, porque se a Receita pedir o documento, vai verificar se a fisioterapeuta declarou aquilo. Mas muitas das vezes não é o fato de ter a despesa que é o suficiente. O paciente tem que ter beneficiado daquele serviço do profissional. Com referência à sua pergunta anterior do IPAS, que você disse que caiu em malha, muitas das vezes acontece. Às vezes, você sabe que o plano de saúde, é claro que isso aí você conhece, mas acontece na correria, você coloca, às vezes, o código 21, despesa hospitalar, mas o plano de saúde é 26. Observa direitinho o código do pagamento, se você colocou correto, né? Com referente ao plano de saúde, está mais para o que o Eli falou. Ela te deu um documento com o valor e o IPASG informou outro lá para a Receita Federal. Então, você pede a ela, conforme ele falou, você vai lá no IPASG e confirma. Você fala que você lançou o valor certinho, conforme o documento está em malha, que você acha que essa informação está errada. Eles usam retificar, a DIRF, retificar isso, sempre esses órgãos, essas empresas retificam. Agora, no caso da fisioterapeuta, essa malha que está lá, você pode ver que a malha que está lá, dizendo o seguinte, carece de apresentação de documento inerente à saúde. Deve estar desse jeito. Isso. É isso que... Não. Então, aí não é por causa que a fisioterapeuta deixou de fazer o documento, não é nada disso. É por causa do volume de despesa, a Receita quer ver isso aí.
você pode, inclusive, antecipar a entrega, a apresentação desse documento. Ok? Mas não é, essa entrega do documento não é só dia 2 de janeiro que eles abrem? Não, eu não gosto muito de utilizar esse caminho de antecipar, não, mas você pode antecipar lá no ECAC. Você pode antecipar a entrega, mas muitas das vezes você antecipa a entrega de documento e depois a Receita, já aconteceu com um cliente meu, ela perde esses papéis lá, você também esquece que você antecipou, ela manda a notificação para o contribuinte também esquece de dar atenção naquela notificação, aí o rolo começa, sabe? Aí já vem aquelas multas de... Já vem multa, porque não, mas eu já antecipei o documento. Aconteceu com um cliente meu. Ela entrou em 25 mil. Obrigou, queria antecipar, antecipou. E eu virei as costas. Antecipou, tudo bem, mandei ele para a Receita. E a Receita depois mandou uma notificação para ela, pedindo o documento. E ela também não deu atenção naquilo. Nem recebeu, não sabe, achou que estava tudo bem. Depois chegou a multa. Para reverter isso aí foi difícil. Eu vou dar uma olhada nessa declaração dela amanhã de novo, com essas informações suas, mas eu já estou com vontade de já tirar essa fisioterapeuta e fazer a retificação e mandar ela pagar. Não precisa. Se é... Bom, agora se tiver meio amarelado o recibo, aí você fala para ela. Agora, se for verdadeiro, não. Aí. Você não vai tirar uma despesa que existiu, né? Você não vai tirar a despesa. Você não vai tirar a despesa que existiu. Agora você fala para ela, ó, se é coisa arranjada, então tira isso aí que é melhor. Não, entendi. Uhum. Otávio, fala. Vou dar um testemunho vivo disso daí. Minha declaração de imposto de renda caiu na malha fina. A tua? Você ganhou demais também? Escuta bem aí, Nilton. A minha esposa paga o IPASGO para ela, para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Então, o IPASGO fornece aquele documento individualizado. Certo. Aí tudo bem. É lógico que eu tenho que lançar só a minha cota lá, que é a minha participação. Meu valor deu mais ou menos R$ 9.980 no ano. E eu baixei a minha declaração pré-preenchida da Receita Federal. Já estava o valor lá de pagamentos, nesse valor do IPASGO. E o documento que a minha esposa me passou, o valor bateu certinho. E aí, outra questão foi que eu fiz a doação do fundo do adolescente e da criança e também do idoso, e minha declaração caiu em malha porque o DARF que eu emiti, o vencimento é 31 de maio. Eu falei, não, eu vou deixar para pagar lá no meio de maio. E a Receita está falando que eu não paguei o imposto Meu Deus do céu. Doação para o fundo do adolescente e do idoso, né? E aí eu falei, mas que anarquia é essa? O que a Receita fez? Se eu tenho prazo, a hora que eu emiti o DARF, eu tenho prazo até 31 de maio. Olha só que incoerência da Receita. Isso aí, o IPASGO já informou a Receita, porque a hora que eu baixei minha declaração pré-preenchida, já veio essa informação do IPASGO. Já veio a informação do IPASGO, né? Então, eu estou com esse problema na Receita e agora eu vou pegar um documento oficial do IPASGO, né? Eu quero um carimbo, uma data, uma assinatura de alguém, porque aqui o documento a gente tira pela internet, a Receita talvez não vai reconhecer um documento. E também as informações dos laboratórios onde eu fiz, né? Clínicas, onde eu fiz exames no ano de 2022. Está tudo lá, que minha despesa médica foi tudo grosado pela Receita. Grosado não, pediu para a comprovação de tudo aquilo lá. Eu tenho toda a comprovação e não tem nada a esconder, certo? E segundo a informação que a gente tem, se a gente antecipar, não vai acontecer nada. A gente tem que aguardar a partir de janeiro de 2024, como está lá no ECAC, para o sistema da Receita me notificar para mim depois eu apresentar. Esse negócio aí de você fazer antecipação, no caso, por exemplo, a minha declaração está certa, eu não tenho que retificar nada. Não tem que retificar nada, simplesmente eu vou ter que apresentar a documentação que foi solicitada, e está tudo certinho, tem a documentação toda. E esperar aí até 5 anos. Posso falar, Everaldo? Posso falar? É o seguinte,
você só pode fazer doação as declarações entregues até 31 de março. Passou desse prazo, não pode. Entrou na malha, você entrou na malha, não foi por causa do dinheiro da declaração. Porque a malha, ela buscou a sua documentação, mas você entrou por causa... Aí agora, o que você tem que fazer? Você tem que retificar a declaração e tirar a doação ou pagar um DARF apartado para cada instituição que você fez a doação. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essa documentação aí e vai fazer no e-processo e vai enviar para a malha. Aí vai ser legal, ok? Acontece o seguinte, vou te contestar aí, porque é o seguinte... A doação é até 31 de maio também, a não é isso? doação eu posso fazer até dia 31 de maio. É, eu também concordo. No final da entrega da Olha declaração. lá para você ver, olha lá para você ver. Não é 31 de maio, não. Não é 31 Não, de você não março. pode, Não é 31 de maio. É a legislação que está falando. Dá uma olhadinha lá para você ver. Não, mas não, tranquilo, não. mas tranquilo. Então, ok, desculpa. Aí, Raíssa, você está falando aí, peraí só um pouquinho. Adivina. Talvez você não me conheça, eu sou lá do Conselho de Contabilidade. Adivina. Proselitismo, Otávio, essa doação aí. Adivina. Tá certo, olha só concluir aqui com ela. Adivina. A gente tem feito um trabalho aí nos municípios, onde a gente faz palestra, para fazer isso aí. Eu estudei esse caso, até dia 31 de maio eu posso fazer a doação, que é o prazo da entrega da declaração. Tá? Correto. Otávio, só para dizer Muito para obrigada. Otávio, a questão da malha, Otávio, que você está aí com a despesa, igual você falou, não é nada errado a sua doação. É talvez pelo volume de despesa que a Receita coloca, não é dizer que está errado. Ela quer ver os documentos, que eu acho que isso é um exagero da Receita. Os papéis estão tudo ali, muitas das vezes está lá no banco de dados da Receita Federal e ela pede para vir. Agora, essa outra, eu não afirmo 100% para você. Parece que na penúltima palestra do Jorge, aqui no Imposto de Renda, não sei se eu estou enganado, parece que quando se faz a doação, esse DARF tem que ser pago imediato. Parece que ele disse isso na penúltima palestra. Parece que ele falou isso. Não foi? Não sei se alguém lembra. Tem que ser pago imediato. A doação. Fez a doação, já paga. Mas lá fala até 31 de maio, para pagar a doação. Não, mas parece que, dá uma olhadinha, ô Nilda, dá uma olhadinha, me parece que entregou a declaração nem pagar. Ô, Gesmar, eu fico imaginando, agora eu entro com você, Gesmar, eu fico imaginando, ó, tem 20, 30 pessoas aqui hoje, né? De 30, tem 2 que caiu na malha fina, e já pensou quantas malhas finas vai ter, hein? Everaldo, eu conheço 5 pessoas com a declaração certinha, que entregou a declaração em maio e fez essas doações, caiu em maio. Pois é absurdo, pô. Vou fundamentar, vou pegar o que eu vi, depois a gente conversa. Mas fica do jeito que é doido lá, então. É o seguinte. Gesmar, fala. Everaldo, deixa eu te falar aí um pouquinho. Quê? É o seguinte, deixa eu falar aí um pouquinho, peraí. Eli, você só o Eli antecipa... vai estar na frente. Fala. Pois é, peraí só um pouquinho. Você só antecipa o recolhimento da doação quando você tem restituição. Aí, quando você tem restituição, você tem que antecipar, porque senão, vamos supor, igual eu estava aí, até perguntar para ele, se tem restituição a declaração dele. Se a declaração dele tem restituição e ela já foi processada, e ele caiu para ganhar a restituição, receber a restituição, ele teria que ter pago o abono, não, como é que é a doação. Ele teria que ter pago a doação. Às vezes aconteceu isso. Ele estava na bica para ganhar a restituição e não pagou a doação. Ele teria que pagar a doação para receber a restituição. Mas eu achei aqui, Geraldo, aqui na Receita Federal, ó, o montante doado para a instituição escolhida será subtraído da parcela a ser paga e deverá ser quitado via DARF específico até o dia 31 de maio de 2023, prazo final para envio da declaração de imposto de renda. Mas quanto que fala de restituição? Não, aqui fala, ó, na Receita Federal, o montante doado para a instituição escolhida será subtraído da parcela a ser paga
e deverá ser quitado. Paga, mas é Mas a restituição. reclamação ali falou aquilo ali. Se o cara doar ali, é o que o João falou, pô, e se tiver a restituição, eu tenho que antecipar. Ué. Pois é. Eu quero fazer mais uma Espera um pouquinho, pergunta. ó. Jasmar, fala. Fala, Jasmar. Só estou ouvindo. Mas então, você está com a mãozinha levantada? Já foi. É igual a dona Nilda daquela hora. Obrigado. Nada. Fala, Nilda. Tá, a minha pergunta agora ela é um pouco meio assim, para mim ela está bem complexa. Eu quero assim, o que é que eu posso fazer? Ave Maria. Você traz só complexidade para cá, poxa. Olha, é um cliente, ele é de Confresa, Mato Grosso. Ele comprou a esposa, né? Primeiro, eu vou falar da declaração da esposa. A esposa vendeu uma casa em Brasília. Na declaração dela, em 2021, estava declarada a casa por 150 mil. 2022, ela não fez declaração. Esqueceu e não fez. É 121. Agora, em 2023, ela veio para mim fazer a declaração dela de 2022 e colocar os bens que ela realmente tinha, do qual ela já vendeu em 2022, que era essa casa, em Brasília. Vendeu por 450 mil e foi lá em Confresa, né, Mato Grosso, e comprou 2 casas. Vendeu por 450, no valor, na declaração era 150, ela vendeu por 450. E foi lá em Confresa e comprou 2 casas. Uma por 270 e a outra por 170. Totalizando um valor de 440. Ela vendeu por 450 e comprou 2 por 440, lá em Confresa. A pergunta é, ela não pagou nada na venda. Ganho de capital, não. E já chegou lá e comprou as 2 casas por 440. Dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses. Eu posso pagar o ganho de capital só dos 10 mil? Na minha concepção, sim. Agora é o seguinte, tem que retificar, tem que fazer a declaração 2021, viu? E 2022. 2022, é isso que eu vou fazer. Falei para ela, vou fazer a declaração 2022, porque não estava, ela esqueceu de fazer, porque ela não tinha rendimento, ela achou que não precisava de fazer. Aí agora ela vende a casa lá e compra as outras 2 lá. Acho que a melhor forma é fazer isso e pagar o ganho de capital dos 10 mil, tá certo? Sim. Na minha concepção, sim. Quem é que é contra aí? Veraldo, concordo com você, sim. Sim, né? Tá. Aí agora eu vou falar do esposo dela. O esposo dela tinha uma fazenda aqui, fazenda não. Já era uma fazendinha, né? Com uns hectares de terra aqui no município de Alexânia. Ele pegou, vendeu casa, vaca, tudo que ele tinha aqui e foi embora lá para Confresa também. Chegou lá e comprou um terreno que é lá do INCRA, aqueles assentamentos. Sem escritura, sem nada, só um contrato. Ele pega lá, comprou uma pasta para ele, fez aquele contrato e pegou também o restante do dinheiro e comprou uma para o filho, de um valor de 1,5 milhão. Comprou para o filho 1,5 milhão, porque não podia pôr. Lá diz que não pode colocar nome só de uma pessoa. Assim, compra um, aí para comprar outro, porque depois ele foi comprar outro, já não podia pôr no nome dele mais. Ele pôs no nome do filho. Fez um contrato de compra e venda de 1,5 milhão para esse filho. Esse filho, inclusive, tem, não sei se é 19 anos, 20 anos, o máximo que tem, acho que nem isso, não tem. De 18 a 20 anos. Esse valor de 1,5 milhão. Mas só porque precisava de fazer para ele fazer financiamento no banco, e do qual ele fez. Ele mandou as cédulas para mim, né, pelo e-mail, fez empréstimo já de 90, de 190, de 80, 110, empréstimo já com essa fazenda que ele comprou lá em Confresa, sim, só com contrato para esse filho. Resumindo, como que eu faço? Agora esse menino, esse filho dele, comprou desse valor, já fez financiamento, eu faço uma declaração separada desse filho, porque ele não é. Ele é dependente do filho, o filho é dependente do pai, mas eu não posso fazer
Como que eu devo proceder agora? Olha que bagunça. Deu para entender a minha loucura aqui? Nilton, você tem que entender o seguinte: ele vendeu uma propriedade rural e comprou uma propriedade rural. Então, você tem que saber separar o ganho de capital de terra nua, receita de benfeitoria, e quando comprou lá, comprou terra nua e comprou benfeitoria. Talvez você zere o imposto. Só fica do ganho de capital, a receita rural não tem. Agora, o caso do FII aí, você tem que dizer que o FII comprou e deve o dinheiro para o pai dele. É fazer empréstimo, não tem outra solução. Mas fazer um empréstimo que deve para o pai, aí o dia que o pai, que deve tudo para o pai, com recurso do pai. Exatamente. Ele comprou um bem, mas ele não tem dinheiro. Aonde veio o dinheiro do pai? O pai emprestou para ele ou não? Na loja. O pai emprestou dinheiro para ele. A loja tributária é essa aí. O pai emprestou o dinheiro para o filho ou doou para o filho. Se você fazer doação, fica muito caro. Pois é, eu vou ter que... Eu queria fazer o empréstimo e depois, futuramente, estudando uma forma de ir liquidando esse empréstimo, né? Ou senão fazer doação e pagar o imposto. Ronan, fala. Bom, aí, Nildo, é o seguinte. O Abraão falou aí a locação de fazer o empréstimo. Isso existe muito, sabe? Mas eu acho que nós não convém nós fazer isso, não, sabe? Você dá ideia camarada para ele fazer um empréstimo e tal, que na verdade não é empréstimo. Ainda mais um volume desse tamanho aí, isso é doação. Auditor pega isso aí, eu vou até dar um exemplo para você. O cara colocou no imposto de janeiro uns anos para trás aí um recibo de 50 mil reais de dentista. E o danado não tinha dente, ele foi lá para a Receita Federal. Aí ele levou lá, o auditor falou: engraçado, você gastou a grana na sua boca e acabou. O auditor olhou, viu que não tinha dente nenhum na boca. O auditor falou: mas só você mesmo gastou? Foi. Mas onde é que você botou o dente? Aí ele pôs a mão assim: não, quanto que eu vou pagar mesmo de imposto? Deixa que eu vou pagar isso aí, sabe? E depois não é isso. Então, esse negócio é complicado. Isso aí é doação. O que você vai dizer para ele? Meu amigo, você fez uma doação vai tanto por cento. Viu? Vai lá no município, lá no, né, como é que é lá o imposto da doação, que vai pagar lá. Esse é doação. E aí, Abraão, às vezes, ela vai fazer um contrato de empréstimo e tal, e vai fazer aquilo. Logo, isso aí, morre um filho disso aí, vai fazer o direito hereditário, o filho emprestou para o pai, o filho não tinha dinheiro para emprestar, não tinha caixa, não tinha nada. Então, eu acho que isso aí nós temos que fugir disso aí. Você tem que falar: ó, isso é doação, o que você fizer aí, se pegar o seu, você está ferrado. E o filho não tem o que fazer, porque ele pode fazer nada. Você comprou em nome dele. Ou o filho deixa de fazer a declaração, que ele deixar de fazer, vai ficar só amarelo, ele não vai ficar vermelho. Ele deixa de fazer a declaração, passado 5 anos está prescrito. Aí ele aparece como... Aí ele aparece como bem. Depois de 5 anos está prescrito. Aí você não pode ir atrás. Certo? Você fala para ele: mas está tudo errado. Eu não estou dizendo para você fazer nada disso, está tudo errado. Aí não tem conserto. Isso aí é só o imposto de doação. Para fazer o empréstimo, você vai ficar naquela situação. O cara amanhã depois volta com outro problema para você. E aí, um pequenininho desse tamanhozinho, vai desfazer toda aquela boa vontade que você teve com ele, aquele seu desejo que ele não tivesse problema nenhum. Você tentando fazer coisas na vida dele que você não fazia na sua. Entendeu? Não dá certo esse trem. Na verdade, né, doutor Renan, esse filho aí é um laranja, né? É o laranja. Vai pegar ele aí, o laranja. Aí vem os outros pelo meio. Não, o que ele falou foi a contadora, fulano de tal. E aí esparrama lá no município todinho, lá onde é que você trabalha lá. Aí vai ficar ruim para você, sabe? Então, é melhor você não fazer isso. Você vai dizer para ele, você vai dizer para ele, então, nem fazer essa declaração desse filho, então. Não, aí você faz ela certa. Você fala: vou fazer do seu filho, não tem como eu fazer, não. Para fazer a declaração, para documentar isso, não tem como. Entendeu? Mas ele vai, se falar para ele pagar essa doação, ele nunca vai querer pagar essa doação. Mas é aquela história, Nildo, o nosso problema, a maior parte, nós dos contadores, você tem isso com a gente. A gente quer sofrer no bolso do danado. O cara está com o dinheiro, com a buraca dele, está lá com a buraca cheia de dinheiro e nós sofrendo para não gastar o dinheiro do homem. O problema dele, pô. Paga, vende um pedaço de terra e paga. Você veja bem, Nilda. Ele tinha 1,5 milhão no banco, esse dinheiro sumiu, né? Foi para onde? Pois é. Esse dinheiro ele já fez provavelmente... empréstimo no banco.
Esse dinheiro provavelmente está passando em banco, né? É doação que ele fez pro Aí filho. ele sacou 1,5 milhão e fez o que com esse dinheiro? Ele não passou em banco porque ele já fez, ele já vendeu aqui comprando lá, sabe? Então ele nem passou, foi mais ou menos assim, tipo, eu não sei se foi troca, como foi, mas assim... Ainda tem mais um detalhe ainda. Se ele fizer esse empréstimo, um contrato com o filho, ele emprestando para o filho esse 1,5 milhão e colocando história, pode, inclusive, no falecimento dele, esse inventário ser anulado, até o filho perder a terra. Então, ele tem que é melhor ele deixar quieto, passa 5 anos e prescrever, que depois, até no possível inventário, advogado chega de lá, anula aquilo, toma a terra do filho dele, que talvez até pagou alguma coisa por aquilo. Não dá certo isso, não. Então, nós estamos vivendo uma época profissional que é o seguinte, você tem que procurar a coisa mais certa possível. Esses rolos, né, se não tiver jeito, certo? É a mesma coisa, que o cara chega no médico lá e fala, e aí? O médico fala, não, aqui você vai morrer mesmo, não tem solução. Toma esse remédio aqui, só paliativo. Entendeu? E lá não tem escritura. Não, é só uma posse, tudo bem. Para você declarar no imposto de renda, não precisa de ter escritura ou não. Certo? Não precisa. Tem um documento de contrato que vale até para banco, vale para fazer financiamento. Para fins de declarar o imposto de renda é o documento hábil. Mas nós estamos falando o caixa, que o filho lá não tinha para receber isso. Não tinha nada. O menino novinho, né? 18, 19 anos. Não, pode ser até novo, não tem problema não. Por isso o menino novo, 18 anos, pode comprar. Não, mas eu quero dizer assim. Não tem, mas eu quero dizer assim, ele mesmo não veio dele, trabalho dele ainda, não deu prazo nem trabalhar, né? É isso aí, Nilda. Doutor Renan, isso é aquela a história que o senhor falou do médico. É o seguinte, o médico chega no Abrão e fala assim, você tem que operar urgente, senão você vai morrer. Eu falo para ele, não vou operar, não. Pois é. Pronto. Então vou morrer. Eu sei que quando chega essa época, os problemas aparecem tudo, né? Ué. E não adianta você falar... Primeiro você fala com eles, você tem bens? Não. Aí quando você começa a falar no ganho de capital, aí que não... eu vendi, eu fiz isso, aí vai aparecendo lote, casa, carro. E que é pior, né, Nilson? Isso aí provavelmente foi feito ano passado. Então, se você for pagar esse imposto hoje, já tem juro e multa, né? Multa também. Doutor Renato? Pessoal, aí você está falando isso aí, agora eu já fiquei com o Abrão. Você tem que operar, né? Aí ele falou assim, não vou operar não, vou morrer, né? Aí eu fui no médico hoje, né? Negócio de toque, não larga negócio de toque comigo, mas aí, esse negócio de toque aí, só descobre com isso. Não, larga negócio de toque, não quer toque não. Agora, meu pai voltando no médico lá para fazer o toque. Você bebe uma cachaça, Verão, toma uma nem, cara, toma banho. Bem, pessoal. Eu sei que não está fácil, né? Está difícil. Então, essa declaração desse lá da Confresa do Mato Grosso, eu sei que é um problemão que eu enfrentei, que eu vou enfrentar, e ainda vou fazer, e vai ficar errado, e vai ficar... É uma situação difícil, né? Deu para mim, pelo menos deu uma luz aí. Vou ver o que eu posso conversar com ele amanhã. Wagner, vou ligar fala. Obrigado, Nilda. Eu que agradeço. Se não tiver mais perguntas, eu queria fazer só uma perguntinha rapidinho aqui. Pode? Pode falar. Eu estou com um problema aqui que apareceu para mim ontem. Um MEI, microempreendedor individual. Se Gustavo Júnior tivesse aí de ajudar. O MEI é o seguinte, ele apareceu aqui ontem. A inscrição estadual dele está normal, CNPJ normal, tudo ativo. Continua enquadrado no MEI, tranquilo. Só que quando vai emitir nota para a inscrição dele, ele não está conseguindo comprar. Aí ele apareceu ontem aqui. Eu estou verificando o que pode ser, porque ele foi lá na Cefaz, no cadastro lá, e não achou nada. Está enquadrado no MEI, tem certidão negativa no Estado. Aí eu estou com essa dúvida, onde é que eu vou verificar, porque a inscrição dele não está recebendo nota fiscal de compra agora, esse mês agora. Cada mês passado eu recebi, agora não tá mais conseguindo comprar para a inscrição estadual dele. Alguém pode responder uns colegas aí, Wagner? Uma coisa eu procurei para ele. Você comprou muito anteriormente? Ele disse que vendeu quase 60 mil por mês.
Então, eu vou responder para você. Já descobriu, já, ué. Foi isso aí. Não emitia nota fiscal, segundo ele, que o MEI não está obrigado. Já descobriu, o Estado descobriu que ele está comprando pessoa física, já pronto, acabou. Ele estourou não pela compra, viu, Everaldo? Ele estourou não pela venda, ele estourou no MEI pela compra. Pela compra. Aconteceu. Pois é, mas o pessoal do Estado não soube explicar nada para ele. Como Mas é que ele não sabe mesmo, não. Mas é do computador lá. É automático, é no sistema. Aconteceu comigo isso. Um cliente desse jeitinho que você contou aí. Procurei, não consegui, fui ver o excesso de compra. O sistema mas o Estado não sabe informar nada para ele até agora. Ele foi na Cefaz, não explicar nada para ele. Ô, Wagner, se você citou meu nome aí, eu vou te falar um negócio. Você vai dar um de Sherlock Holmes agora. Faz um certificado no CNPJ da empresa e baixa as notas de compra dele todinho, aí você vai verificar. Aí você vai ficar sabendo o que aconteceu com esse microempreendedor individual. Eu também tive um caso lá que chegou lá no meu escritório, o cara falou assim, eu fui desenquadrado do MEI. Aí eu falei assim, bom, e aí, como é que nós vamos fazer? Você tem as notas suas? Não, eu não tenho as notas, não. Eu não sei onde é que estão essas notas. Eu sei que eu emiti, mas eu não tenho nada dessas notas. Para que município é? Aparecida de Goiânia. Então tá bom. Eu não tenho acesso ao MEI. Aí não tinha nada de acesso. O que eu fiz? Eu entrei como contador dele lá na prefeitura, fiz um contrato de prestação de serviço com ele, fiz um código lá de acesso lá no sistema da prefeitura. O cara emitiu 40 mil reais por mês de nota de prestação de serviço. E não quer desenquadrar no MEI? E aí, o que foi feito? A prefeitura desenquadrou lá atrás e fez com que o cara vai ter que pagar os impostos do Simples Nacional tudinho. O que o cara fez? Sumiu do meu escritório, nunca mais apareceu lá. Entendeu? O que a gente faz com isso? É porque esse caso aqui é o seguinte, ele está enquadrado na Receita ainda como MEI normal, tá certo? Na Procei, na Sintegra, ele ainda continua como Simples Nacional, assim, como MEI Simples Nacional. Então, não visualizou nada até agora. Aí eu mandei ele fazer o certificado digital ontem, ele fez o certificado digital, eu pedi a inclusão de contador hoje, tipo, assinar e me mandar, para poder fazer, justamente, eu estou nesse caminho aí que você me indicou, viu, Otávio? Mais ou menos esse segmento para descobrir o que ocorreu. Possivelmente foi o estrado desenquadrou ele, porém ainda não manifestou nada no sistema, não sei se apareceu alguma coisa no sistema, não apareceu nada. Excesso de compra. É isso aí que você tem que fazer. Porque eles somente especial no meio, eles procuram a gente como sendo mágico, para dar uma solução mágica. Exatamente. Cara. Não dá, não tem condição. Entendeu? Tranquilo. Então, é isso aí que você tem que fazer esse trabalhozinho aí, caladinho, arruma tudo certinho aí, depois você chama ele numa conversa e fala, ó, cara, aconteceu isso e isso. Você comprou demais, mais do que você tinha que vender e tal, né? O limite é 6.750 por mês. O cara comprar aí 60 mil, 40 mil... Está vendendo 60, 70 mil. Não, aí não tem jeito. Não, e no meio disso aí, Otávio, isso aí é um probleminha. Você pode olhar que tem milhares aqui em Goiânia que faz isso e vai virar uma bola de neve isso aí. Eu vou te falar, eu já falei uma oportunidade aqui, na cidade de Nerópolis, o prefeito lá foi lá no CRC e chamou para a gente fazer um trabalho lá. Nós chamamos os contadores para fazer esse trabalho junto lá, entendeu? O que acontece? Os caras registram um microempreendedor individual lá, tem nego que fatura 100 mil reais, a prefeitura nem tinha conhecimento disso. Aí eu falei lá com o secretário, é o seguinte, o limite é 80 e poucos mil reais aí, a hora que atingir esse limite, bloqueei a emissão de nota e pronto, acabou, ué. A melhor coisa que vocês têm que fazer é isso, só isso aí, entendeu? E pedir o cara para enquadrar no Simples, porque, não sei se você sabe, a cidade de Nerópolis, Trindade, Aragoiânia, virando um polo de escritórios, de microempreendedor individual, tudo trabalhando aqui dentro de Goiânia. Beleza. Um cliente meu foi 340 mil que ele emitiu na prefeitura aqui em Alessânia, e era MEI. E levou as notas para mim, 340 do MEI.
Por que a prefeitura não bloqueia? Que eu falei no prefeito, o prefeito lá bloqueou. Pois é, Entendeu? olha para você ver, tá vendo? 340. Eu falei, isso de janeiro de 2022, quando eu vi, sabe? Falei, olha, então agora é retroativo. Já fiz os parcelamentos para ele, deu mais de 60 mil para pagar, né? E ele está pagando, eu parcelei e está aí pagando. E é desse jeito. Ô, Carlos, fala, Carlos. É outro assunto. Eu posso falar já? Pode. Pode. É o Espera um seguinte, pouquinho, Wagner. Ficou claro, Wagner? Ficou bem claro. Valeu. É isso aí, esse segmento aí que eu estava dando aqui mesmo. Mas valeu, Otávio Júnior. Obrigado aí, colega. Já está sabendo também, né? Fala, cara. boa noite, colega. O negócio aí tá feio, meio tá difícil, né? É o seguinte, tem uma cliente que ela foi para a Síria, né? Trabalhar com aquele pessoal do programa humanitário, né? É o imposto de renda dela. Ela transferiu para cá, no caso, é a conta do Banco do Brasil. Ela fez uma transferência, no caso, para comprar imóveis aqui, é o salário dela, na realidade, né? Durante o ano, nós somamos, deu 356 mil. Essa transferência, como lá, inclusive na Síria, não tem nem banco, né? A empresa lá, do programa de saúde humanitária, deposita no Banco do Brasil, né? Inclusive, esse pessoal que trabalha com saúde humanitária, eles recolhem o imposto no domicílio deles, né? Já está no contrato, né? Então, essa transferência que ela veio para cá, vai tudo ser englobado como salário? Fala, Ronaldo. Alguém quer falar aí? Ô, Carlos Pereira, nosso grupo de estudo... Patrão, boa noite. Boa noite, seu Carlos. Ela laborou lá na Síria, isso, né? Síria. Laborou na Síria. Pegou o resultado da elaboração dela, mandou para o Banco do Brasil. Isso, depositou. Todo mês ela depositava. Todo mês tinha uma quantia, né? Aí deixou de ser salário, passou a ser bem. Bem patrimonial. Bem patrimonial. Bem. Passou a ser bem patrimonial, estava lá no Banco do Brasil. Certo? Isso, exato. Isso. Aí ela pegou esse bem patrimonial e comprou cara? Ela comprou casa, ela investiu, ela fez investimento no CDB, RDB. Não, tudo bem. Né? Então, é o seguinte, isso é um bem. Uma vez saiu de lá da Síria, lá era salário, passou para o Banco do Brasil, passou a ser bem. É igual, né, com nós aqui, nós mesmos. Aí vai lá na sua conta bancária, você tem lá, né, aí a Nilda tem lá 200 mil na conta dela lá, e tal, tirar do escritório, e é um bem que está lá na conta dela. Então, não é salário, isso aí é um bem. Você não vai converter isso em salário. Isso é um bem que é do Banco do Brasil. Aí você vai fazer agora a declaração dela no imposto de renda, o que tiver lá o saldo 31 de dezembro vai entrar como bem no imposto de renda dela e você vai jogar os bens que ela adquiriu com esse capital que ela tinha no banco, lá no imposto de renda dela. Agora, se ela tiver residente, se ela não for residente no Brasil, ela não pode também aqui fazer declaração de imposto de renda. Ela tem que estar... Inclusive, no contrato que o pessoal da Síria faz, ela é obrigada a prestar conta do governo do país dela. Inclusive, no contrato, o endereço dela é aqui, Goiânia, Goiás. Pois é, mas ela não comunicou a saída do Brasil, não. Não pode comunicar. Bom. Ela continua que trabalha no programa de saúde humanitária, eles não podem comunicar. Eles não comunicam. Vinculado aqui no Brasil, tá certo. Tá exatamente, vinculado aqui. Ela vai fazer o imposto de renda dela, só que esse dinheiro que está lá no banco não é salário. Esse dinheiro que está lá no banco é bem. Exato. Mas e aí, no caso, porque ela mandava, né? Inclusive, ela está lá ainda, vai voltar só em fevereiro do ano que vem. Como é que é? Ela está lá ainda, certo? Isso, mas aí ela mandou, né? Aí eu vou lançar, eu posso lançar lá remessa de dinheiro do exterior lá no isento ou não? Não, você vai lançar o saldo do banco, né? Você vai pegar o extrato do Banco do Brasil. Só o saldo do banco? O saldo do banco e o bem, lançará no imposto de renda dela. É porque ela fez algumas aplicações, comprou, fez em CDB, RDB, tem um saldo muito bom.
Mas esse dinheiro... Até porque, mas esse dinheiro entrou naturalmente, ela cumpriu a obrigação fiscal lá da Síria para o Banco do Brasil. Ela pagou tudo, está tudo pago. Então, é o seguinte, até porque você não pode colocar como salário, porque ela não laborou aqui no Brasil. Ela não trabalhou empregada aqui para ninguém no Brasil. Ela trabalhou lá na Síria. Aqui do Brasil é bem. Só que o endereço dela é aqui, né? Isso, é claro. O endereço aqui. Tudo bem, tranquilo. Não, então tá bom, beleza, então. Fala, Vanildo. Porque a Síria não tem tratado com o Brasil em relação a isso. É a economia de imposto. Né? Fala, Vanildo. Boa noite para todo mundo. Não sei se, assim, se você chegou a fazer e se dá uma olhada lá no perguntas e respostas, eu acho que lá tem uma parte que trata desses rendimentos de organismos internacionais. Eu acho que isso aí se enquadraria no seu caso, tipo um médico sem fronteiras. A pessoa faz um contrato e vai prestar serviço lá no outro país, não sei aonde, e recebe, ou seja, desse organismo internacional. Então, eu creio que o tratamento que você tem que dar para esses rendimentos seria igual a isso. Tem que ver se esse contrato que ela fez é considerado um organismo internacional, isso é qual, tipo assim, alguma coisa da ONU, lá da ONU, e ver qual é o tratamento tributário desse rendimento. Eu não creio que é simplesmente o saldo da conta. Um bem, não seria isso. Questão, assim, dos rendimentos, parece que você chegou a olhar aí se tem acordo, aquele negócio para evitar bitributação. Não, não tem acordo, já olhamos. Já. Então, ou seja, mas dá uma lida sobre se esse contrato dela não se enquadra como um organismo internacional e qual é o tratamento tributário de rendimento para quem trabalha para essa situação, e também tem que ver também a questão previdenciária, que é bom dar uma olhada também. E ela recolhe o INSS aqui no Brasil. Eu creio que seja como contribuinte individual, não é isso? Ela recolhe como contribuinte individual, exatamente. Então, dá uma olhada nessa parte de organismos internacionais. Quem recebe dinheiro de organismos internacionais, de organizações, seja vinculado à ONU ou não, ou que o Brasil considera um organismo internacional, dá uma olhada, que eu creio que isso tem lá no Perguntas e Respostas, vai te ajudar muito. Eu não posso te ajudar muito assim, porque eu cheguei a estudar isso, mas eu nunca peguei um caso concreto, assim, igual esse seu. Pois é, não, tudo bem. Mas já valeu, já deu uma instrução boa, já vou questionar lá. Tudo bem. Obrigado, Vanildo. Obrigado, Vanildo. Valeu. Isso. Alguém mais? O que eu ia falar, o colega já falou aí, a respeito de prestar serviço para organizações, porque quem presta serviço para a ONU, por exemplo, eu quero acreditar que é isento, né? E era para ver sobre se tinha tratado de bitributação também. Mas o colega já tinha falado disso tudo já. Ok, obrigado. Abrão. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos. Como não tem um acordo, paga imposto lá e paga aqui, não tem jeito. E eu não conheço esses acordos internacionais que prestam serviço na legislação e na declaração que é amparado por alguma isenção. Entendeu? Exato. O que te ajudaria nisso aí se tivesse um acordo lá de não bitributação. Como não tem, a legislação é clara, paga lá e paga aqui também. Não, lá eles nem cobram o imposto deles, né? Eles nem cobram, eles pagam, inclusive o domicílio tributário deles é o estado da onde eles moram, né? O país e o estado da onde eles moram. Tem um contrato lá, eu li o contrato lá, o artigo 15º fala que o domicílio tributário dela é a residência dela no Brasil, e coloca o endereço lá. Ela não paga nada lá. Mas a legislação fala o seguinte, né? Principalmente com relação à prestação de serviço, que o imposto é devido aonde presta o serviço, né, Carlos? Mas no próprio contrato dela já tem isso, né? Que ela não paga imposto lá, eles não cobram imposto deles. E na realidade, lá são mais de 89 pessoas que estão lá. Nenhum paga imposto lá. Alguém mais quer falar? Severaldo, perguntas e respostas que ONU e suas agências especializadas. Qual o tratamento tributário dos rendimentos oferidos por funcionários da Organização das Nações Unidas de suas agências especializadas? Funcionários de suas agências especializadas possuem isenção do imposto. Perguntas e respostas. Qual é o nome da pergunta? 148. Beleza. Ok, gente, valeu. Aí está falando Nações Unidas. Ele é da Nações Unidas ou não?
É dessa. Isso É saber se filiada dos é, Estados Unidos. A se tem Síria é alguma filiada. coisa. Para fazer parte da Nações Unidas, não tinha que ter um convênio, não? A pergunta, Não, no caso, a pergunta é: qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário da Organização, das Nações Unidas e de suas agências especializadas? isso. Aí a pergunta foi, nós fizemos com o colega, se era agência, alguma coisa da ONU. E aqui embaixo tem mais um punhado de coisa falando. Qual é o número da pergunta aí, colega? 148. Fala, Vanildo. Carlos, você não chegou a citar, pode falar o nome aí da organização, se é ligada à ONU ou não, que a ONU tem, igual o colega citou, tem a ONU principal e ela tem várias agências, sucursais, é como se fosse uma empresa e suas filiais, tem um monte de agência que é ligada à ONU, então, às vezes, não é diretamente a ONU, mas uma agência que é vinculada à ONU, então tem esse tratamento. Por isso que eu te falei, assim, eu creio que também deve ter algum benefício que o Brasil deve ter assinado algum tratado que não vai tributar quem é funcionário da ONU e suas agências. Eu creio mais assim. Eu olhei se tinha algum, inclusive até eu olhei na informática também, mas não tem nenhum acordo tributário entre a Síria e Brasil. Não existe. Né? Não, mas a questão aí não é o acordo. Você mesmo já falou que o contrato cita que lá o rendimento não vai ser. Não é tributado. Não tem domicílio tributário na Síria. Então, esquece de ter tributação na Síria. Você tem que preocupar qual é a tributação no Brasil. Então, esse rendimento que está recebendo, como é que vai ser tributado no Brasil? Esse contrato é com uma agência que é ligada à ONU, aí você tem que ver se essa agência realmente é ligada à ONU. Se for, está lá no Perguntas e Respostas dizendo que não tributa, então você vai colocar isso como rendimento isento. Mas tem que ter certeza que realmente é ligado à ONU, que é uma agência da ONU, ou uma sucursal, alguma organização vinculada à ONU. Aí você tem que ter certeza. Não, ok, valeu, Vanildo. Eu vou olhar amanhã, que o contrato não está nem aqui comigo, tá lá no escritório. Dá uma olhada. Das perguntas e respostas aqui, das 148 a 158 são de trabalho fora do Brasil. Alguém mais quer fazer pergunta? Valeu. Muito bom, obrigado. Abraão, fala. Everaldo, eu tenho muitos anos que eu não dou baixa de minha empresa na Cefaz. Eu gostaria de saber se alguém poderia me informar aí, se quando a gente requer essa baixa, a Cefaz está fiscalizando ou não. A última que eu dei, levou o livro lá. Alguém quer falar? Alguém deu baixa recentemente? Não tem ninguém. Posso falar? Não tem ninguém, Abraão. Posso falar? Rosa. Posso falar, Verão? Pode. Então vamos lá, Abraão. Essa empresa é do Simples Nacional ou a empresa do Correal Presumido? Simples Nacional. Então você vai fazer a baixa na Receita Federal, junta comercial, e aí, nesse sistema novo da junta aí, ele não faz a baixa automática, entendeu? Você tem que preencher aquela FIC. A última que eu fiz, eu tive que preencher. Antes de você enviar, você tem que autenticar os livros primeiro, porque senão, a hora que você envia aquele documento que a gente preenche lá de baixo, eles dão baixa e você fica sem autenticar os livros. Certo? Agora, estou me lembrando aqui também que teve uma outra empresa minha que já deram baixa automática do Simples Nacional, entendeu? Estou lembrando aqui, estou me recordando aqui, teve uma empresa esse ano, início do ano, que eu dei baixa nela e já automaticamente já deram baixa. E eu fiquei sem os livros, sem autenticar os livros, porque pensava que eu teria que fazer. Certo? E aí, quando dá algum problema, eles comunicam você para ir lá, explicar alguma coisa lá, mas só com agendamento. As empresas do Simples, mesmo estando devendo, eles fazem a baixa, porque tem uma legislação aí que tem que dar baixa mesmo estando devendo. Tá? Fala, Wagner.
É isso aí que o menino falou mesmo, está baixando automático na Cefaz, lá, as sessões estaduais. Rosa Alves Braga. Não, boa noite. Eu queria ver uma questão sobre imposto de renda também. Eu estou com um caso aqui, o seguinte, o rapaz, ele entrou com um processo contra a CELG, a antiga CELG, na justiça. Ele ganhou esse processo e recebeu o dinheiro, o ano passado. O dinheiro caiu na conta dele. Só que ninguém fez DIRF. Até agora a gente não descobriu o DIRF de ninguém. A CELG não fez, a Caixa Econômica que fez o pagamento não faz, né? Ela foi só uma intermediária, vamos dizer assim, e ninguém fez. Aí o sindicato deles é que entrou na justiça, tipo assim, que brigou. O sindicato deles deu toda a documentação e mandou colocar como fonte pagadora a Caixa. Só que eu sei que a Caixa não é a fonte pagadora, ela só transferiu o dinheiro para ele, vamos dizer. Eu até entrei em contato com a Caixa falando, não coloca não que vai cair na malha. A Caixa nunca vai fazer essa DIRF. Ou seja, quem que eu vou colocar como fonte pagadora? Não achei a fonte pagadora para colocar. Aí conversei com alguns colegas, algumas pessoas, falou, deixa sem colocar. Deixa o dia que a Receita cobrar, aí retifica. O problema é que eu tenho que colocar uma origem do dinheiro, porque se eu não colocar esse dinheiro, não fecha a declaração, estoura, porque ele aumentou o patrimônio mais do que o salário dele que ele ganhou, da aposentadoria, já que ele já é aposentado. Então, eu não estou sabendo como fazer com isso aí. Primeiro, Vanildo. Rosa, eu vou tentar, antes de eu responder, esses rendimentos aí desse processo do salário? Eles falam que é umas horas extras, algumas coisas que ficou perdido para trás. Relacionada à área trás. trabalhista que ele entrou na justiça. Isso, da época que ele trabalhava ainda. Não, esses casos aí, de 99% das vezes, se prepara que é mais. Não tem para onde correr, porque vai ter que entrar com processo depois, porque... Liga aí, Rosa. Está dando eco. Por exemplo, entra na justiça lá questionando vários anos de diferença de salário, aí é decidido que, por exemplo, igual que você deu aí exemplo, a CELG tem que pagar. Aí, normalmente, o juiz manda pagar. Tem casos em que o juiz manda para a contadoria, eles fazem aqueles cálculos lá para fins de imposto de renda, normalmente dá o tal do RRA, que é rendimento recebido acumuladamente, que é vários anos, paga de uma vez só. Aí a empresa paga ou esquece, ou então paga via conta judicial e recorre, que não concorda com aquilo. Aí sobe lá para outro grau da justiça, dá trânsito em julgado, o juiz dá um alvará para quem, às vezes, para o empregado, para ele ir lá e sacar o dinheiro. Quem vai pagar ele normalmente, via conta judicial, seria a Caixa. No dia que lá da Receita Federal veio na reunião, eu perguntei para ele falou que seria a Caixa que teria que informar, já que é ela que está pagando a pessoa física. Mas, na prática, a Caixa não faz isso. Já peguei vários casos aí, ou seja, todos eles, o que tem que fazer, no fim das contas? Processo, porque a declaração vai para a malha. E a pessoa, igual eu tive um exemplo que eu dei para ele, a pessoa entrou contra o Banco do Brasil. Ele colocou na declaração dele que ele recebeu do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não informou DIF. Ele pegou um documento, ele fez com base num documento que está lá no processo judicial. No fim, caiu em malha, e ele teve que fazer processo lá, via processo, para poder entrar com defesa e apresentar os documentos do processo judicial. Não tem para onde correr. Nesse caso aí, eu colocaria a CELG como fonte pagadora, tem um documento do processo, se cair em malha, você vai ter defesa, porque está tudo lá no processo. Quanto que ele recebeu, quanto de imposto foi retido, se foi via conta judicial, o alvará que liberou para ele o dinheiro, quanto o advogado recebeu, está tudo no processo. Então, basta ele apresentar toda essa documentação, assim, atenção na hora de informar lá na declaração os rendimentos, assim, se foi retido alguma coisa, se optou pelo RRA ou não, se vai deduzir o que pagou para o advogado, tem que ter atenção nisso, mas está tudo lá no processo, eu não me preocuparia com o negócio de DIF, não, viu? Porque aí não tem para onde correr esse tipo de caso. Viu? Beleza. Rolando. Fala, Rolando.
Isso aí é um rendimento recebido acumuladamente. Você tem que observar, colega, a quantidade de meses, você tem que pedir o histórico do processo. Lá vem relatando a quantidade de meses que se referiu àquela ação. Importantíssimo, você não colocar a quantidade de meses, problema. Outra coisa, é 99,99% esses casos de ação trabalhista, a fonte pagadora que é informada para a Receita Federal é o banco que informou o pagamento. Nesse caso, é a Caixa Econômica Federal, que você já citou, é o Banco do Brasil, ou quase sempre é o Banco do Brasil e a Caixa. Você pode, através do código lá do ECAC, da Receita Federal, você pode, ou o certificado digital, você pode entrar lá na Receita Federal, você vai ver lá a fonte pagadora, Caixa Econômica Federal. Ela que é a fonte pagadora que você vai informar. Ela que é perfeitamente. E aí, colega, você vai observar, pedir lá a planilha de cálculo para saber a quantos meses se referiu a essa ação. Lá no... Tem alguém que está aí com o negócio ligado aí? Como é que é? Aí, lá tem o rendimento recebido acumuladamente, a quantidade de meses se refere. Aquilo, se você não colocar a quantidade, vai para malha. Então, é isso. E você pode ter certeza, são palavras do auditor da Receita Federal. Declaração em malha. Você já fala isso para o cliente. Ó, sua declaração vai para malha, viu? Ela é de ação trabalhista, não escapa mesmo. Sabe por que vai para malha? Ela vai para malha porque a Receita, lá não tem o conhecimento da quantidade de meses que você referiu àquela ação. Aí você vai apresentar a planilha, solicitar dele toda essa informação, pedir a ele para pedir o advogado esse papel e declarar contigo. E é declaração em malha. Isso aí. Otávio. O Ronaldo já concluiu, e só para dizer também por que é a Caixa ou o Banco do Brasil, porque normalmente, quando é na Justiça do Trabalho, quando a empresa recorre, ela tem que fazer um depósito judicial. E normalmente quem paga é a Caixa Econômica Federal. É só a título de informação, eu tenho uma advogada trabalhista, que todos os honorários de sucumbência dela, a grande maioria, vem tudo da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Honorários de sucumbência. Não vem diretamente da pessoa física que ela ingressou na Justiça do Trabalho. Vem pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Então, a gente informa aquilo como os honorários. E essa pessoa que recebeu, no caso aí desse cliente aí da Celg aí, ele tem que informar lá que tem tanto, que ele recebeu tanto do banco, ele tem que informar quanto que ele pagou para o advogado, lá na pagamentos, lá na declaração de imposto de renda, e é tudo detalhado, igual o Ronan falou mesmo, isso daí. Não, você não vai encontrar DIF disso, você não vai encontrar nada do RRA, é você que vai ter que fazer esse cálculo aí, certo? Então é isso aí, gente. E outra coisa, como eu estava falando, Everaldo, lembrei de um detalhe importante para a colega. Colega, a receita bruta dele, o Otávio está aí, ele sabe, da receita bruta, você vai deduzir da receita bruta o total dos honorários pagos ao advogado. Às vezes, recebeu 300 mil de receita bruta, pagou 100 para o advogado. Aí você vai deduzir 300 menos 100. Esse é o motivo que a declaração vai para a malha. Aí o imposto dele ele vai receber quase tudo que foi retido. Então, a despesa de honorário advocatícia, ela não tem a mesma vala da despesa médica, de despesa com psicólogo, não. A vala dela é outra. Ela deduz da receita bruta recebida, e é o bruto que pagou com o advogado, sabe? Correto, Otávio? Isso mesmo. Wagner, fala. O Everaldo, é só para o seu Abrão aí, eu fiz a pergunta da inscrição estadual, tive um caso aqui em setembro, eu tive que mandar a FAQ preenchida, com aquele anexo 9, anexo único, que é o termo fiel depositário, o distrato e a certidão da Receita de baixo da Receita e os documentos pessoais do sócio. Mas isso aqui foi presumido, tá? Beleza. Em setembro de 22, quando baixou ela. Envia o e-mail para... Eu queria só agradecer a todos os colegas, mas assim, na verdade, quem é a fonte pagadora, tipo assim, não informou, porque o Abrão o Ronan até falou aí da questão de entrar lá, ele tem o GovBR, eu entrei lá na declaração semi-preenchida, lá na pré-preenchida, lá não tem nenhuma fonte pagadora, não tem nada lá.
Porém, na verdade, quem pagou é a CELG, não é? A Caixa não seria só fazendo a transferência realmente? Então, eu coloco a Caixa porque eu acho que de todo jeito essa declaração vai para a malha. Aí, o porquê a minha preocupação? É fazer da melhor forma, porque depois, na hora que cair, vai ter que explicar, né? Aí acaba sobrando para a gente de novo. Porque é certeza que ela vai para a malha. Eu só estranho, colega, lá não tem a fonte pagadora desse rendimento dele. Certo? Não tem nada. Eu entrei lá, eu até pedi ele, o GovBR, para me conferir, porque eu estou fazendo no programa. Eu entrei lá e olhei, não tem nada lá, nada. Por isso que eu até falei, então vamos largar esse trem de lado, não vamos pôr. Só porque, todo jeito, ele precisa colocar esse dinheiro, porque senão não justifica o aumento do patrimônio dele. Eu já entendi também o porquê, talvez, entendi não. Uma possibilidade é você não ter achado lá a fonte pagadora. Sabe o que é? Esse rendimento não foi tido como isento, não. Talvez não houve retenção de imposto de renda na fonte, aí não tem dinheiro. Certo, colega? Pode ter sido rendimento isento. Dependendo da quantidade de mês, né? Valor. Depende da quantidade de mês. Depende da quantidade de mês. Às vezes era coisa lá de, não sei, de 60 meses, 80 meses, e o valor que ele recebeu. Não teve imposto de renda, aí não tem dinheiro. Isso aí é rendimento isento. Certo? É rendimento isento. Aí não tem dinheiro realmente, não. Mas você vai colocar com rendimento isento. Mas por isso que eu falei para vocês pegar os informes, pegar lá a discriminação das parcelas. Como é que dá o nome? Estou querendo lembrar o nome. A planilha de cálculo. Lá vai dizer, você vai ver na planilha de cálculo, você fala, base de cálculo para imposto de renda, 00. Pronto, você vai ver que é rendimento isento isso aí. Por isso que não está na dívida. Segundo ele, o cara, ele falou que pagou imposto de renda, que reteve sobre os valores, que é aquele que tem muitos meses. Falou assim. Não, mas aí eu já vi demais, colega. Aí advogado, tem muito advogado e advogado por aí, infelizmente é. Sabe? Então, você tem que olhar, é o documento. Aí tá, vai traz seu documento. O advogado falou, me traz aqui a planilha de cálculo. Gesmar, fala. Eu queria saber dos colegas aí que falou sobre que pode abater o valor pago para o advogado numa transação dessa aí. Onde que eu faço esse lançamento? Que eu sou você vai jogar no código. Você vai jogar no código lá, no pagamento, é o código 71, lá dos pagamentos, está no horário da advocatícia de ação trabalhista. Lá que você lança o pagamento do advogado. O nome dele, o CPF dele, se for pessoa física, ou a nota fiscal da empresa dele. Lá no código, parece que você ouviu o código, acho que é 72, lá da Receita Federal. E deduz da base de cálculo? Da base de cálculo, sim, senhor. Você pega a base de cálculo. E se o advogado não tiver emitido nota e nem feito esse lançamento, o advogado mudou o ônus aí. O advogado vai ter que responder. 61, mano. Código é 61. É 61, pois é, o código 61. 61, código é 61, trabalhista. Civil é 60. Isso. Agora, se não tem a nota fiscal, meu amigo, e aí o recibo, aí não tem jeito, né? Não pagou o advogado, né? Aí tem que ir o advogado. Obrigado. Obrigado, Otávio. Falou. Respondendo o colega, normalmente o advogado, o pagamento, igual quando tem depósito judicial, tem lá a liberação para o advogado, basta ele acompanhar no processo lá o alvará dizendo que está liberando o advogado. Se você tem um advogado, você deve ter um contrato dizendo que você que vai pagar ele se ele tiver o êxito na causa, né? Então, você tem esses dois documentos. Tem a liberação do dinheiro lá, do que você teria que receber, ele está pegando uma parte. Você tem um contrato de prestação de serviço. Então, já tem a prova de que você pagou ele. Com base nisso, você vai fazer o que o doutor Ronan falou. No caso da Rosa, se você quiser me ligar amanhã, porque eu peguei um caso desse aí, por exemplo, o cara era do Banco do Brasil, entrou contra o Banco do Brasil, esse mesmo caso aí, a conta judicial lá do processo não era na Caixa, nenhum dos dois formou na DIF, nem o Banco do Brasil e nem na Caixa. Um jogou para o outro e falou assim, procura a Caixa mandou, falou assim, procura o Banco do Brasil. Esses casos aí tem que pegar o processo, ver o cálculo lá e algumas coisas, igual o doutor Ronaldo falou, você tem que pegar do processo e preencher na declaração e esperar a malha para poder apresentar a defesa com base nos documentos do processo. Não tem para onde correr. Abraão, fala. Everaldo, eu já tive dois casos esse aí, que era o antigo BEG.
Aí o processo correu muitos anos, veio tem uns 2 anos isso aí. O advogado igual o doutor Renan falou, o advogado me forneceu a planilha contendo tudo lá, o valor bruto, o valor que descontou de advogado, o valor do imposto de renda que foi descontado, o código do imposto de renda, no caso lá foi tributação exclusiva, e eu fiz a declaração normal lá e nunca caiu na malha. Mas o advogado me forneceu a documentação fornecida pelo Ministério do Trabalho. Beleza, pessoal. São 21h09. Eu nunca vi, faz muito tempo que eu não vejo uma reunião tão discutida, né? Mas só para a última pergunta, eu vou fazer a última pergunta, né? A VGPL, eu declaro como um bem lá de aplicação? A VGPL. Sim, Everaldo. Hã? Sim. Tranquilo? Sim, tranquilo. Tranquilo. Agora, Vanildo, fala um pouquinho dessa VPL, certo? Dizem que é a melhor aplicação que tem, porque se o cara morrer, já está dividido entre os herdeiros. Olha, senhor Everaldo, eu não teria que me aprofundar mais nessa parte aí, mas seria ideal a parte de herança, direito, não é muito minha praia, assim, mas VGBL, você lança bens e direitos, lá o que você vai compor no saldo. Aí tem a diferença entre o PGBL, que esse PGBL você pode deduzir, igual você deduz lá, igual você lança uma previdência complementar. Então, ele deduz no cálculo do imposto da declaração. Por que disso? Porque na hora que você vai resgatar, o imposto da paulada vai ser lá. O VGBL não. Ele tem uma tributação, acho que é igual a de rendimento financeiro, 2 vezes por ano. Tributa não tributa. O VGBL, V de vida, ele é considerado como um seguro. Por isso que o pessoal faz a aplicação em VGBL. Entendeu? Aí é lançado só na declaração de bens, e quando a pessoa falece, você não paga ITCD, você não paga nada de imposto federal, simplesmente é dividido. Já veio os nomes dos beneficiários. Isso aí, né, Ronan? Everaldo está me testando aqui, eu cheguei até a ficar meio tremendo aqui. Everaldo fez essa pergunta hoje, exatamente isso, Otávio. Eu falei para ele, Everaldo, é isso, o VGBL é aquilo que o cidadão detentor de um Ele valor... está bom na declaração, esse cara está bom, viu? É o detentor de um bem financeiro, um valor financeiro, ele deixa ali, escolhe os herdeiros dele, quem que ele quiser escolher, ele pode ter ali 4, 5 filhos, 10 filhos, a mulher, ele faz um VBGL e escolhe um daqueles para ser o beneficiário daquele herdeiro. Certo? E aí é o seguinte, morreu, não vai para o inventário, vai direto para aquele herdeiro. Só que, se ele sacar isso antes do prazo que ele pactuou no banco, aí tem sim aquela tributação de 15%, né? Se ele sacar, ele botou lá por 3 anos, vai ficar 3 anos o prazo. Mas rodou só 1 ano e meio, ele quer tirar o dinheiro. Aí ele vai perder. Caso contrário, se ele esperar os 3 anos, ou 4, ou 5, ou 10, eu conheço o cara que fez 10 anos, já rodou 5. Falta mais 5 para ele estar isento, sabe? E ele escolheu uma determinada pessoa lá para ser o herdeiro quando ele morrer, sabe? Aí, né? Se ele não morrer antes dos 10 anos, ele vai pegar aquilo, né? O banco vai chamar aí e vai falar, ó, você fez aqui a aplicação de 10 anos. Você citou essa pessoa ou essas pessoas como seu herdeiro. Entendeu? E aí esse bem não vai para o inventário. E você sabe o que esse camarada falou para quem ele indicou lá como herdeiro? Falou para ele, ó, quando eu morrer, você reza pela minha alma, viu? Que eu vou ser muito xingado nesse mundo. Entendeu? Abraão, fala por último. Everaldo, o PGBL é a pior aplicação que se faz. Se você vai resgatar isso, cobra o imposto até do principal. Mas o cara do banco falou que ela é a melhor que existia, não. Ele tem até 2027. Na realidade, ele quer dar para as filhas mesmo, que aí ela, né? Ele quer dar mesmo, né? Ele quer morrer e não ficar com nada, né? Everaldo, eu estou falando do PGBL, não do PGBL.
O PGBL é a pior aplicação que existe. É V, o dela é V. Não, o V é conforme o doutor Renan e o doutor Otávio explicou, é isso aí mesmo. Tá bom, tranquilo. Então, pessoal, muito boa reunião, gostei demais, e eu gostaria que cada um de vocês, na próxima reunião, trouxesse mais um, certo? Para ficar cheio de gente aqui, né? Tá? Até vou cobrar o dia 31 aqui, de maio eu vai sei ser quem assim. foi. Tá bom. Então, até na terça-feira que vem, se Deus quiser. Tá? Se Deus quiser, terça. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Seu Geraldo, o senhor poderia chamar um negócio de previdência, que eu lembro uma vez que deu uma palestra da era presencial, um meio gordinho. Aquele cara lá entende muito de previdência. Eu já ia perguntar umas 3 pessoas desse negócio Meio gordinho de é bom, revisão da vida toda de INSS. E parece que está no Supremo lá, que o INSS vai ter que fazer. Eu vou tentar aí, procurar um aí para a gente. O Fábio está aí, eu vou tentar fazer, viu, Vanil? Porque vai aparecer muito desse negócio aí de revisão de aposentadoria, porque o Supremo decidiu aí que o INSS vai ter que rever tudo. Certo. Aí é bom, né? Mas tem uns casos, eu já estudei, parece que assim, você tem que pensar 1000 vezes antes de entrar, pedir isso, porque pode ser também que vai diminuir a sua. Você está pensando que vai aumentar, na hora dele recalcular, vai diminuir, aí você dança. Ave Maria. Então, não é só o... Falou, Deus. Obrigado, hein? Tchau. Tchau, pessoal.